Amém. Pessoal da igreja Paz Senhor, amém? Amém. Antes de passar aqui para falar do testemunho, fazer só um adendo. Gostaria de agradecer muito a Elga, Marcelo, Marcela, Gabriela, por ter estado aqui. Para mim é muito importante. Eu creio que o dia de hoje é um divisor de águas. Amém? Porque o Senhor falou que iria fazer isso. E eu fiz questão, lembrei, falei, nossa, eu queria tanto que a Elga estivesse lá, cantasse para mim. Eu gostava de ouvir a Elga cantando para mim, para a igreja, né? Ela tomando posse já, né? Para a igreja. E eu fiquei aqui no louvor, louvando ao Senhor, e olhava de vez em quando para trás. Não é possível, ela não conseguiu, não é possível. Aí quando já ia começar aqui a palavra, me chamaram lá fora, ela estava, para mim foi um grande prazer. E era tão interessante que um dia depois do culto, a Elga me ligou. A gente estava saindo para ir para a casa da minha mãe. E a Marcela era tão grudada comigo, com os meninos, que a Elga ligou para mim e falou: Lília, pelo amor de Deus, a Marcela está com você? Eu falei: lógico que não. Vê se eu ia trazer a Marcela. A Elga, sem te falar que a Marcela está comigo. Aí ela falou: não, porque ela não está na igreja. Eu já procurei a Marcela, por favor, não sei o quê. E os meninos que tinham lá atrás, né? Eu falei: deixa eu ver. É que eu olhei, estava ela no meio do Davi e Daniel, bem bonitinha. Ela entrou dentro do carro, sem eu nem o Adel perceber. Você estava indo embora comigo. E aí eu falei: Elga, desculpa, mas a Marcela está comigo. Mas eu não sabia. Voltei para trazer a Marcela antes de ir para a casa da minha mãe. Foi muito engraçado. Só que a Elga levou e eu não tive mais contato. Quando eu olhei a foto, eu falei: não acredito que a Marcela já está desse tamanho. Né? Amém. Mas Deus tem seus propósitos. Muito obrigada. Deus abençoe vocês. Para mim é muito importante vocês estarem aqui. Como algumas pessoas que eu sei que estão aí que eu ainda não estou enxergando, sabe? Estou sem meu óculos hoje. Mas eu sei que depois eu vou checar. Eu mandei uns convitezinhos assim, depois eu vou checar. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos abrir a palavra então em Josué 6. Aleluia, Jesus. O Senhor é bom. Bendito seja o teu nome. Que o Senhor venha falar, Senhor, essa noite, através dessa palavra na vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Josué 6, 16, 17 diz assim: porém a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros enviados. Amém? E tem o versículo também, 23, deixa eu dizer, 23 diz assim: então entrarão os jovens, os espias, e tiraram Raabe e seu pai, e sua mãe, e seus irmãos, e tudo quanto tinham. Tiraram também toda a sua parentela e os acamparam fora do arraial de Israel. Amém? Amém. Amém. Você vai dar o testemunho e escolheu logo ler a história de Raabe, porque essa história fala muito comigo. Raabe era uma prostituta que resolveu acreditar em Deus, que resolveu seguir os mandamentos do Senhor, mesmo não sendo judia, que resolveu crer no Senhor. E quando ela estava crendo no Senhor, ela fez um ato, né, de esconder os espias de Israel. E através desse ato e da fé dela, ela foi tirada de onde ela estava, foi resgatada, foi restaurada, foi tratada, foi curada, foi salva, porque todo aquele povo morreu. Amém? Aquela cidade foi destruída, mas ela e a sua casa foram salvos. Amém? E ela, a história dela e mais, Raabe está na genealogia de Jesus. Raabe entrou como uma mulher de destaque para a genealogia de Jesus. Amém? Então nós podemos crer que Deus sabe o que faz. E Ele veio, Jesus quando veio para aqueles que estavam perdidos, aqueles que se achavam bons demais, perfeitos demais, eu sou são, puro, tudo. Jesus não veio para eles. Ele veio para os prostitutos, Ele veio para os homossexuais, Ele veio para os ladrões, Ele veio para os assassinos, Ele veio para aqueles que sentiam-se perdidos, aqueles que queriam encontrar realmente a salvação e que eram humildes o suficiente para dizer: eu preciso de Deus, eu preciso de Ti, Senhor.
Senhor. Amém? E eu era uma dessas pessoas que estava totalmente perdida. Mas passei a minha vida procurando o Senhor. Passei a minha vida procurando o Senhor. Passei a minha vida querendo encontrar esse Deus. Eu nasci numa família de classe média alta. Meu avô era professor de universidade, da Universidade Federal de Belo Horizonte, Minas Gerais, da UFMG, professor de Direito, um advogado conceituado e muito conhecida em Belo Horizonte. E eu nasci nessa família, então. Amém? Nasci. Só que eu fui desde o ventre da minha mãe rejeitada. Irmã, como você sabe disso? Porque quando a gente aceita Jesus e busca a verdade, toda a verdade vem, amém? Eu fui desde o ventre da minha mãe rejeitada. Por que você foi rejeitada dentro do ventre da sua mãe? Porque meu irmão tinha nascido há 2 meses. E meu irmão tinha refluxo. E minha mãe não dormia há 60 dias. Ela não sabia o que era dormir, o que era descansar. E quando ela percebeu, estava grávida de novo. Um filho de 2 meses que não dava sossego e ela grávida. Quantas de nós, mães, mulheres, não teríamos rejeitado essa criança? Ela falou, meu Deus, não quero. Eu não sei o que ela fez. Ela não me falou. Mas hoje, quando a gente estava estudando na escola dominical, eu falei para os irmãos, quando eu estava dando aula, que a criança, desde o ventre, ela percebe, ela sente. Muitas vezes a gente cresce sem saber por que estamos colhendo fruto de tantas coisas na nossa vida, por que aquilo está nos acontecendo, a gente não sabe. Muitas vezes pode ter sido uma rejeição. E eu cresci com um grande espírito de inferioridade na minha vida. Já não bastasse isso na minha vida, ainda fui violentada desde tenra idade. Fui violentada por uma pessoa da minha família até mais ou menos meus 8, 9 anos de idade. Era algo constante, não foi uma violência, foram várias situações. E eu ficava entre o amor que eu tinha por essa pessoa e entre aquilo que eu via que era errado. Porque eu era minha família era católica, praticante. Então eu ia nas missas, eu ouvia a palavra, eu guardava aquela palavra. Meu pai dava livros para a gente ler, meu pai contava histórias bíblicas para mim. Então eu sabia que aquele ato era pecaminoso, que aquilo não agradava a Deus. Mas ao mesmo tempo eu amava tanto aquela pessoa, ela era tão importante para mim, que eu ficava entre o certo e o errado. E aquilo eu cresci achando que eu era culpada. Lília, foi você que provocou, foi você que fez isso. Irmãos, eu tinha 4 anos de idade, eu tinha 5 anos de idade, eu tinha 6 anos de idade. Só que o diabo não pega leve com a pessoa, ele não amacia nada, ele vem na sua cabeça e faz você se sentir o lixo, o culpado, aquele que era responsável pelo que estava acontecendo. Muitos anos depois, adulta, crescida, quando eu me dei por cristã e Deus foi trabalhando na minha vida, que eu olhei para uma criança de 4 anos e falei, como poderia ter sido eu a culpada dessa situação que aconteceu na minha vida? Então aí eu entendi que eu havia sido verdadeiramente violentada, mas eu amava essa pessoa e eu a perdoei e eu amei até o último dia da sua vida. Eu orei tanto por ela que eu falei, Senhor, não deixe essa pessoa morrer sem a salvação. Quando ele estava para morrer, o Espírito Santo de Deus me falou, ele vai morrer. E eu falei, eu vou a Belo Horizonte e eu vou orar por ele. E eu fui a Belo Horizonte, eu orei por ele, e eu conversei com ele, e ali liberei todo o perdão antes que ele partisse. E quando ele morreu, eu nem me entristeci e nem chorei, porque eu sabia que o amor de Deus havia alcançado a vida dele. Amém? Foi tão interessante que o enfermeiro que cuidou dele pela manhã era crente, o enfermeiro que cuidava dele à noite era crente. E ele falou para mim, filha, não preocupa não, porque nós cuidamos dele, nós falamos a palavra, e toda vez que ele voltava do coma, nós levávamos a palavra para ele, e nós cremos que ele deve ter se arrependido. Amém. Então eu creio nisso também, que um dia eu vou encontrar com ele na glória. Não tenho nenhum pesar, não tenho nenhum recalque, mas o que aconteceu trouxe para a minha vida um espírito de inferioridade, trouxe para a minha vida um espírito de pombagira. Um dia o psicólogo perguntou para mim,
quando você conhece o sexo? Eu falei: acho que eu já nasci sabendo. Porque desde que eu me entendo por gente, eu conhecia o sexo. Eu conhecia todas essas coisas que às vezes a pessoa vai conhecer já adulta, já adolescente, já hoje em dia até mais cedo, porque a televisão está tão violenta nessa área, que as crianças aprendem a respeito disso. Mas eu falei, eu acho que eu aprendi desde que eu nasci. E ele ficou chocado. Mas por quê? Por causa das violências que eu sofria, eu cheguei a conhecer. Então, sobre a minha vida veio um espírito de pombagira. Eu, desde criança, eu era capaz de seduzir um homem adulto. Com 6, 7, 8 anos, se eu batesse o olho e sentisse que me interessava, que eu queria, eu seduzia. Era uma coisa assim estranha. Era uma coisa muito... não dá para narrar as coisas que eu vivi quando ainda criança. E aí eu vim para Brasília já com 11 anos. Meus pais se separaram, eu tinha 16 anos. E meu pai costumava ser muito assim, onde você vai levar para a festa, ele acompanhava, deixava na festa, trazia, não podia namorar, aquela coisa toda. Apesar de toda a violência que eu tive, eles tentaram, fazer um controle sobre a minha vida. E de repente eles se separaram e eu me vi só, totalmente só, sem controle nenhum, sem nada me proibia nada, podia ir, voltar, fazer, acontecer, chegar de madrugada, ninguém estava tomando conta. E nessas idas e vindas, das minhas saídas, da minha adolescência, eu engravidei. Engravidei de um rapaz que eu gostava muito, com quem eu estava de casamento marcado aos 17 anos de idade. Eu já estava grávida e com casamento marcado. Só que a família dele era japonesa, e família japonesa não aceita muito brasileiro, né? E fizeram uma pressão muito grande sobre ele. E as portas do meu casamento ele desmanchou comigo. Quando ele desmanchou comigo, eu sofri uma outra violência muito grande, que foi quando a minha mãe me levou para um lugar onde ela mandou tirar o meu filho, que eu estava grávida de 2 meses e pouco. Eu não tinha coragem de afrontá-la, não tinha coragem de afrontar nem falar nada para ela. Eu me sentia como um animal indo para o matadouro. E ali me deram uma anestesia em Goiânia. Me deram uma anestesia e quando eu acordei, eu já não estava mais com meu filho. Eu chorava muito, muito, chamava pelo pai da criança, que eu ainda gostava muito dele. Fiquei muito debilitada, emocionalmente destruída, E nem sei como é que aquilo veio sobre a minha vida. E eu já não tinha um relacionamento muito bom com a minha mãe, porque como eu fui rejeitada, o relacionamento meu com a minha mãe era de indiferença, Nem eu tomava muito conta da vida dela, nem ela da minha, nem eu sabia nada, ninguém se importava com ninguém, a gente era duas indiferentes. E depois dessa situação, então, ficou algo mais absurdo ainda, porque ela dizia que se preocupava comigo, queria que eu começasse desde nova, já ter filhos e problemas e tudo, mas na verdade aquilo não chegou para mim como uma preocupação, aquilo chegou para mim como uma agressão. Uma agressão porque estava tirando algo que eu sempre sonhei ter, que era um filho. Desde muito nova, todo mundo que me conhece aqui na igreja sabe o quanto que eu gosto de criança, o quanto que eu gosto de bebê. E eu desde nova sempre queria ser mãe e tinha aquele desejo. E quando eu me vi grávida, achei que fosse realizar meu sonho, me foi arrancada aquela criança. E para mim foi muito duro. Duro enfrentar situações, duro enfrentar a Deus, porque eu temia a Deus. Então eu chorava muito, falava: o Senhor não vai querer saber mais de mim. Deus não quer saber de mim. E eu comecei a ter problemas psicológicos, emocionais e espirituais. E todos os lugares que eu ia, ninguém me dava consolo no meu coração. E quando isso acontece, você já tem um espírito atuando na sua vida, você já tem uma história atrás disso, é muito fácil você demandar para o outro lado. Então, eu me tornei uma pessoa que eu conquistava quem eu queria. Eu costumo dizer que eu não sei
durante a minha vida eu me envolvi. E logo depois que eu tinha terminado de ter esse aborto, eu estudava psicologia no Uniceup. Eu tinha um colega de faculdade que era muito amigo meu, conversava muito comigo. Eu gostava muito dele como amigo. E a gente conversava demais e tal. E ele sabia dessa história sobre o aborto que aconteceu comigo e tudo. Só que ele gostava de mim mais do que uma amiga. E eu gostava dele como um amigo. E um dia ele me falou comigo, não, vamos namorar, não sei o quê. Eu não queria, mas como eu já era assim, tudo bem, vamos namorar. Começamos a namorar, né? Logo em seguida, ele pegou o remédio que eu tomava e jogou fora. E o que aconteceu? Para uma menina que o ginecologista um dia chegou e falou, essa menina é muito difícil de engravidar, ela tem o útero virado para trás. Eu já tinha tido um aborto. E logo em seguida eu engravidei. E essa pessoa com quem eu me envolvi, ele falou, nós vamos casar. Aí eu falei, tá bom, vamos, né? Eu não tinha muita, assim, coisa pra vida. Eu era um pouco desgostosa da vida diante das coisas que eu tinha passado. Eu falei, vamos casar. Aí falei com a minha família, aquela coisa toda, vamos fazer, vamos preparar. Minha mãe descobriu que eu estava grávida, meu pai também, aquela coisa toda. E interessante que eu não soube, quando eu engravidei da primeira vez, que o meu irmão mais velho tinha dito que ele assumiria junto comigo a criação daquela criança. Eu só soube disso, irmãos, quando tudo já tinha acontecido, eu já tinha perdido aquela criança. Porque se eu soubesse que meu irmão tinha dito aquilo, eu não tinha tirado aquela criança. Eu tinha assumido porque alguém estava do meu lado, alguém ia me apoiar. Mas eu não soube. Ele nunca falou isso pra mim. Eu soube quando eu já tinha tirado. Pra mim foi muito difícil. Eu não sei nem porque eu lembrei isso, mas lembrei, amém. Glória a Deus. Eu nunca agradeci ele por isso também. Enfim, casei. Só que no dia do meu casamento parecia que eu estava indo para a morte. Eu chorava tanto, que a minha mãe chegou para o meu futuro marido e falou para ele no dia do meu casamento, deixa ela aqui, não casa com ela não, deixa que eu vou cuidar dela. Ele falou, o quê? Não, meu filho não, porque ele lembrou da outra experiência e falou, com o meu filho não, eu vou casar. E aí eu fui pro casamento, mas eu chorava muito. Meu casamento, assim, eu sofri muito, eu não queria aquilo para minha vida. Mas parece que eu era levada às circunstâncias, as coisas iam acontecendo e eu não tinha muito controle daquilo que me acontecia. E eu tive o meu filho, Leandro, bênção de Deus, filho que eu amo, que eu sou apaixonada, é um menino maravilhoso. Eu contei aqui de manhã que durante a minha gravidez, o diabo falava para mim, seu filho vai nascer deformado. Seu filho vai nascer com problema porque você abortou. E eu passei minha gravidez inteirinha. Meu filho é normal, saudável, perfeito. Normal, saudável, perfeito. Eu não sabia o poder da palavra, mas eu passei a gravidez todinha. Meu filho é normal, saudável, perfeito. E ele nasceu normal, saudável, perfeito, lindo, cheio de graça. E eu amo muito meu filho. E assim que meu menino tinha 8 meses de nascido, eu me separei do pai dele. Nós nos separamos, ele foi pro lado dele. Meu ex-marido era espírita, centro de macumba, ele incorporava. E às vezes vocês não entendem muito porque o Leandro tem alguma dificuldade de estar na presença do Senhor. Mas a família dele era toda espírita do centro de macumba, de incorporar. Ele foi batizado no centro de macumba. Ele teve várias situações. Então o diabo tem uma sede na vida dele, mas ele não vai conseguir destruir a vida do meu filho, porque o meu filho é meu filho, ele é escolhido, ele é separado. Desde o meu ventre o Senhor já tomou conta dele. E eu creio que vocês ainda vão ver ele aqui nesse altar falando, pregando, testemunhando para a honra e glória do Senhor. Quando eu me separei, aquele espírito não me abandonou. Eu fui trabalhar na Câmara dos Deputados. E quando eu estava trabalhando na Câmara dos Deputados, aí que a minha vida desgringolou mesmo. Porque eu era muito
perfeita de corpo. Eu era um pitelzinho, novinha, né? Era conhecida como uma menina do Júlio César, por quê? Porque o Júlio César era o meu chefe, meu deputado, né? E aí eu namorei muito, mas é muito. Eu bati o olho e falava, era aquele, acabou. Tinha gente que eu conhecia às vezes no clube, malhando, né? Fazendo aqueles exercícios. Eu bati o olho e falava, mãe, gostei, minha mãe não. E era. A circunstância, acontecia circunstâncias, eu conhecia a pessoa, saía, namorava e tinha relacionamento. E na Câmara dos Deputados não era diferente. Eu saía com um, com outro, escolhia, às vezes eu escolhia com quem eu ia sair, eles me ligavam no plenário, aí eu falava, não, eu tenho que cuidar do meu filho, não, eu tenho que fazer isso, porque eu já tinha um outro encontro marcado. Aí eu trabalhei com um deputado que ele nunca olhou para mim. Mas um dia a esposa dele foi visitar lá onde a gente trabalhava. E ela bateu o olho em mim, olhou do fio do cabelo ao dedão do pé. Ela foi daqui, lá pro sul, não vou nem falar o estado, mas foi daqui lá pro sul, falando de mim para o marido dela. Esse homem chegou dessa viagem, ele simplesmente me comeu nos olhos. E eu achei estranhíssimo o jeito dele, porque até então eu tinha sido uma pessoa com quem eu não tinha me engraçado ainda. E aí ele me olhou daquela forma. Falei, tem alguma coisa errada. Ele falou, Lívia, você não pode mais trabalhar para mim. Eu falei, por que, deputado? Aí ele falou, porque a minha esposa foi daqui a tal lugar assim, falando no meu ouvido, seu respeito. Aí eu falei, logo ouvi. Quer dizer, muitas vezes, irmãs, nosso marido está nem atentado para determinada situação. E a irmãzinha abençoada vai e começa a falar no pé do ouvido dele. E ele que não está nem apercebido da situação, se desperta. Está entendendo? Então, se você vê algum alerta, alguma coisa errada, alguém que pode lhe ser perigoso, bate seu joelho no chão, ora, coloca diante do Senhor, peça sabedoria, mas não vai fazer isso não, que essa mulher fez, porque ela abriu o olho do marido dela para mim, e depois foi até difícil eu me libertar desse sujeito, e foi um dos poucos, porque eu não tive nenhum envolvimento, não quis, fiquei com raiva, porque ele me dispensou do meu trabalho, mas eu continuei lá. Arrumei outro deputado para trabalhar e continuei lá. Passei a constituinte todo dia trabalhando lá. E namorando lá, e namorando lá, aquela coisa toda. Aí comecei a namorar com um crente desviado. E aí eu era carrapato de boate. Eu só saía da boate quando a boate fechava. Dançava muito. Aí você vê meus filhos, né? Tem quem puxar. Hoje Davi não sabia se tocava, cantava ou dançava. Eu fiquei, meu Deus, dá um discernimento para esse menino. Né? Ele ficava aqui cantando, daqui a pouquinho me dava as meninas. Cadê a batalha? Botaram na equipe de dança. Tem para quem puxar. Eu dançava que fazia rodinha na boate. Fazia aquelas rodinhas assim, eu ficava no centro, eu e uma pessoa amiga minha, dançando e todo mundo parado olhando. Fui convidada para dançar em escola de samba. Quando eu fui no Rio de Janeiro, o rapaz me viu na boate, convidou. Meu padrinho, graças a Deus, foi usado por Deus e deu um não redondo. Imagina se eu ainda tivesse ido para essa bagaceira. Enfim, não fui. Aí, nesse ínterim todo, eu comecei a namorar com um crente desviado. E um dia eu estava terminando o meu relacionamento com ele. Deus é lindo, lindo, maravilhoso. Ele fala com você na linguagem que você conhece, na linguagem que você sabe. E Deus falou para mim assim, no meu ouvido, falou para mim assim, fala sobre religião com ele. Religião, você está terminando um namoro, você vai falar sobre religião, que loucura, né? Aí comecei a falar algumas coisas com ele, ele deu um pulo no sofá, olhou para mim e falou, quer ir na igreja? Falei, meu filho, essa hora não tem missa não. Eu era católico. Não tem missa não, pode esquecer, 9 horas da manhã. Ele falou, na minha igreja tem. Vamos? Vamos. Pensa numa pessoa maquiada, com
os cabelos presos. A minha roupa, quando era rasgada atrás, era na frente, decotada, tudo assim, grudado no corpo, chamativa, não. E eu entrei na igreja, o povo deve ter, né, batido o joelho e falado, sai espírito com magia. E tinha mesmo, porque o meu ex-marido um dia chegou pra mim, né, eu falei pra ele assim, uma pessoa me parou na rua e falou, você é a própria pombagira. Eu não sabia o que era isso, perguntei pro meu ex-marido, falei, o que é isso? Ele começou a rir, debochar. Aí me explicou. Eu falei, faz um favor pra mim, você diga pra ela que eu não quero conversa com ela não, que é pra ela largar da minha vida e sair e bater de longe, que eu não quero conversa com ela. Aí ele riu e falou, você acha que é fácil assim? Eu falei, ó, se é fácil eu não sei, mas que ela vai sair, vai. Enfim, eu nem conhecia Jesus. E quando eu cheguei na igreja, daquele jeito, né? O bichinho veio todo envergonhado. Aí meu pastor passou por mim, pastor Antônio, lindo, pastor Antônio Costa, da Nova Vida, da 411 Norte. Ele não falou nada. Ele deu aquela olhada assim simpática, ele parece Silvio Santos. Quem conhece ele parece Silvio Santos, ele sabe assim. Gracinha. Falou nada, não chamou minha atenção, não me conversou comigo, nem nada e tal, ficou quietinho. Naquele dia, quem pregou nem foi o pastor Antônio, foi o pastor Valmir Poem, um homem de Deus. E aquele homem começou a falar, e eu falei, meu Deus, o Senhor não está falando comigo. O que falou mais comigo, mais mesmo, foi o louvor. Cada hino que tocava, falava comigo. Por isso, irmãos, se você estiver na igreja, às vezes está ouvindo um hino, esse hino de novo, fecha seus olhos, glorifica a Deus, porque às vezes Deus não está falando com você, mas está falando com alguém que entrou, com alguém que precisa, com alguém que necessita daquilo. Eu precisava daquilo. Eu ouvi aquela palavra estava falando comigo através do louvor. Aquele louvor foi quebrando cadeia, o Espírito Santo foi falando o quanto que ele me amava, o quanto que eu era importante, o quanto que Deus ia fazer a diferença, e o louvor foi falando comigo. E a palavra falou comigo. No dia seguinte, eu fui para uma livraria evangélica e fui comprar uma Bíblia. Olha o amor de Deus como é tremendo. Eu fui comprar uma Bíblia. E aí o rapaz virou para mim e falou assim, qual versão você quer? Eu olhei para a cara dele, minha cara, cri. Qual versão você quer? Uma mulher que acabou de sair do mundo. Falei, o que ele está falando? Nesse momento, me entra por aquela porta, pastor Valmir Poem. Coincidência? Mão de Deus. Eu falei, pastor, vem aqui, eu tenho que escolher uma Bíblia, me ajuda, não sei o que. Quem me conhece sabe que eu me apaixono fácil pelas pessoas, né? E eu já estava assim, maior dificuldade com o pastor. E ele falou, olha minha filha, compra essa versão, porque a igreja usa essa versão e tal, eu comprei. Aí comprei várias fitas na época, cassete, de louvor, adoração, para eu ficar ouvindo. Comprei a Bíblia, comprei uns livros e comecei a estudar sozinha em casa, a ouvir. E Deus é tremendo, porque Ele nos sara, Ele nos cura, Ele nos visita. Ele não estava preocupado com a vida que eu estava tendo, Ele que me queria. E Ele falou para mim que ia transformar a minha vida. E eu comecei a ler, a estudar sozinha. Chegava de madrugada. Deus é tão lindo que a minha casa era treva mesmo. Eu tinha um irmão que era treva, minha mãe era treva. Minha mãe, depois eu conto. Aí esse dia, eu estava de madrugada louvando a Deus. Coloquei o CD, o cassete lá, estou lá louvando ao Senhor. E quando eu levantei as minhas mãos, que eu olhei para o céu, eu falei, Senhor, obrigado. Eu senti uma presença atrás de mim. Era o próprio Jesus. E Ele tocava no meu ombro. E Ele falava, filha, fica firme. Eu estou contigo. Eu me sentia tão suja. Eu não conseguia virar. Eu sabia que era Ele, mas eu não conseguia virar para falar com Deus. Eu não conseguia olhar para Ele. Mas eu sabia que Ele estava fazendo isso, que Ele estava falando comigo. E foi algo que me sustentou durante muitos anos da minha vida cristã. Quando eu desesperei, quando eu quis desviar, quando eu apavorei, eu sempre senti aquela mão atrás de mim. Filha, sou contigo. Não desespere, fica calma.
Sim, sim. Aleluia. Glória a Deus. E aí eu tinha um namorado abençoado, aspas, nesse abençoado, que era galinha para não poder mais,